Dentro da constituição do sujeito, é importante a gente lembrar, né, que o sujeito, quando ele nasce tão desprovido, que ele precisa se alienar a um outro sujeito para conseguir sobreviver. Então, quando a gente nasce, como o Lacan vai dizer, um bolinho de carne, que se alienia ao desejo do outro, ou seja, alguém quer que eu viva, então aquele alguém que quer que eu viva me limpa, me amamenta, cuida de mim. Nesse ponto, o sujeito, ele precisa do outro, inclusive para formar a própria existência. Então, o que acontece quando a mãe diz para o bebê assim, né? Ele tem o nariz que parece comigo, a sua boca me lembra a boca do seu pai. Isso vai delimitando um pouco e vai dando conhecimento àquele sujeito de quem ele é. E isso é muito importante para a constituição do indivíduo, ou seja, dessa unidade, do indivisível. Esse conceito vai ao encontro do conceito de narcisismo. O que é narcisismo? Essa formação da identidade, né? Que Narciso é uma figura da mitologia muito mal interpretada, né? Porque o Narciso é esse caçador que vai na beira do lago para se ver, mas ele vai para se ver porque ele não sabe bem quem ele é. Então ele precisa ir à margem desse rio para fazer essa coisa da fase do espelho, né? Que a criança faz, que é se olhar para se identificar, para se entender. Então, isso da constituição do sujeito, isso por um lado. Então, a gente tem essa construção narcísica. É claro que se a gente elevar isso à máxima potência, né, isso pode gerar um sujeito disfuncional, que para existir precisa destruir o outro, né? Mas de modo geral, voltando nesse assunto, né, nesse ponto a gente tem medo. E o medo, ele é parte dessa constituição, porque na medida em que eu construo alguma ideia sobre mim, eu tenho medo de destruir isso que construí. Então eu tenho medo de que alguma coisa me machuque, eu tenho medo, por exemplo, de romper essa relação com a minha mãe, porque essa relação foi quem me deu o subsídio para ser quem eu sou. Eu sei quem eu sou com base na experiência que tive com o outro. O medo é parte do medo de perder essa constituição. E isso pode ser generalizado, né? Então, por isso a gente tem tanto medo da morte, a gente tem tanto medo de perder coisas que, de algum modo, estão entrelaçados naquilo que somos. Então, perder uma pessoa amada, né? Amar é essa projeção, ou seja, eu me vejo no outro. Então, se eu perco aquele outro, parece que eu não me reconheço mais onde eu sou. Então, por isso que a gente teme tanto a morte, teme tanto a perda dos amores, a perda daquilo, das coisas que são simbólicas, né? Por exemplo, perder dinheiro, perder esse apartamento, perder... Ou seja, porque são coisas que me constituem, né? Perder a profissão. Isso é importante, assim, pra gente entender que uma pessoa fóbica, por exemplo, alguém que faz uma fobia, ela desfez desses componentes simbólico e imaginário e ela cai num abismo. Ou seja, de que nada que eu produzi para me sentir confiante e sabendo quem sou eu funciona mais. Esquece todo esse arcabouço que ela criou e ela cai num limbo onde ela não consegue lidar. Então, por exemplo, ela esquece que a gente vive numa civilização. Então, por exemplo, o leão não vai vir comê-la porque a gente se cercou, né, de muros e que os perigos da selva já não são mais reais. Ela já se cercou de coisas, por exemplo, financeiramente. O dinheiro, como no ponto de vista simbólico, é garantizador da nossa estabilidade mínima. Assim, eu não vou passar fome porque sei que tenho dinheiro para comprar comida. Não sei, por exemplo, eu tenho um parceiro ao meu lado. Então eu sei que tem alguém, ou pelo menos eu imagino, que posso ter alguém por mim, que não estou só. Todo esse arcabouço que a gente cria para viver... em algum momento, alguém que está numa fobia, isso deixa de existir. E ela então se vê numa zona de perigo, onde ela precisa fugir, atacar, ou seja, e muitas vezes não querer viver. Então, se você sofre com isso hoje, se você é uma pessoa que está passando por ansiedade generalizada, fobia, coisas desse tipo, o interessante é que você não desista de entender, de colocar, né, o simbólico e o imaginário para funcionar, tá te deixando numa sensação de ausência completa e total, né, como se o mundo fosse um perigo. E talvez aí seja o grande lance, assim, né, de não desistir, de passar essa situação, né, de conduzir para um outro lugar esse estado de terror. Né? E é aí que talvez a psicanálise entre para fazer de novo esse borde, né? Para que você entenda que não está sozinha,
É um ponto, né, que a gente pode discutir em outros momentos, mas que traz para você que você pode simbolizar esse momento criando o subsídio para habitar essa dor dilacerante que é a fobia, né, que é esse medo sem explicação muitas vezes.